Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana. Hoje vamos receber aqui no nosso programa o Sérgio Leopoldo, o empresário Sérgio Leopoldo, presidente da ACIPG, Associação Comercial, Industrial e Empresarial aqui de Ponta Grossa, fazendo um balanço dos seus 2 anos de mandato à frente da instituição. Sérgio Leopoldo tem muito o que contar para a gente a respeito das metas que foram estabelecidas, aquilo que foi cumprido e aquilo que ficou pendente aí na Associação Comercial aqui de Ponta Grossa. Também vamos falar a respeito do projeto polêmico em trâmite na Câmara Municipal, que pode vir a inviabilizar a Minchenfest, a EFAP, a Festa da Uva, entre outros eventos aqui da nossa cidade. Tudo isso você confere depois do intervalo, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Destaques da semana. Estamos de volta com o programa Doc.com nesse bloco dos destaques desta semana. Semana esta marcada por uma polêmica na Câmara de Ponta Grossa. Projeto aí dos vereadores Pastor Ezequiel Bueno, do PRB, e também do professor Careca, do Solidariedade, do SDD, aí proíbe a prefeitura de fornecer patrocínio, tanto financeiro como logístico e também de material, a eventos que comercializem bebidas alcoólicas aqui na nossa cidade. Projeto esse que pega a Minchenfest. A prefeitura não poderia mais vir a financiar a Minchenfest. A EFAP também, a feira aí, a agropecuária, também não poderia ser realizada mais com apoio da prefeitura. A Festa da Uva, por comercializar a bebida alcoólica aí, feita da uva, feita da amora, também aqui na nossa cidade. E outros eventos, inclusive de entidades assistenciais que usam o centro de eventos para fazer os seus eventos aí, os seus almoços, onde é comercializado bebida alcoólica. A prefeitura não poderia estar cedendo mais o centro de eventos para essas entidades. Projeto polêmico, foi aprovado em primeira discussão na Câmara Municipal na última quarta-feira, com o voto de Minerva do presidente da casa, do presidente Aliel Machado, do PCdoB. Deu 9-9 na votação, 3 abstenções. Aí, os vereadores que se abstiveram de votar. E no caso do empate, o vereador presidente, o Aliel Machado, decidiu com o voto de Minerva pela aprovação. Segundo ele, para dar mais tempo de discutir o projeto, ele que nesta sexta-feira estava aí na elaboração de uma emenda a esse projeto. Vamos por partes. O projeto trata aí da proibição. A prefeitura, do jeito como foi aprovado e como está hoje, se vier a ser aprovado de novo em segunda discussão, como está hoje, o projeto não permite que a prefeitura faça o apoio tanto financeiro quanto logístico. E aí logístico, entenda-se, não pode deixar a estrutura da guarda municipal, nem da autarquia municipal, enfim, a estrutura aí do poder público para a festa. E o apoio material, por exemplo, não poderia ceder o centro de eventos, não poderia fazer outro tipo de fornecimento aí para os eventos que vendam bebidas alcoólicas. Lembrando que essa é uma iniciativa da bancada evangélica da Câmara Municipal de Ponta Grossa. Porém, vendo que o projeto é um tanto quanto radical, o presidente da casa estuda aí uma emenda para que proíba-se apenas tão somente o repasse de recurso, repasse de dinheiro da prefeitura para a festa ou para o organizador da festa, mas que o apoio logístico e o apoio material continuem. Ele quer então retirar essa parte do projeto original. Porém, alguns outros vereadores que fazem parte da base de governo se reuniram também na última quinta-feira e também nesta sexta-feira para discutir uma emenda aí que não inviabilize também o repasse de recursos, uma vez que, por exemplo, na EFAP, a comida, a ração que vai, a alimentação que vai para os animais que vem, é toda a prefeitura que banca, para que seja possível trazer os animais e fazer a feira. Caso esse projeto seja aprovado, ou
de duas uma, ou a prefeitura não vai mais poder fazer a IFAP, ou não vai ter comércio de bebidas na IFAP, né? De duas uma. E a grande discussão é, será que vai resolver realmente o problema do alcoolismo, o problema do álcool na cidade, proibir a venda em uma festa desse porte, onde vai família, onde vai aí muitos empresários, oportunidade de negócios, como é a IFAP, né? A Mission Fest também, uma festa aí, grandes shows, né? Um momento de lazer, aí poucos momentos de lazer, poucas atrações que Ponta Grossa possui de nível nacional. Uma festa aí desse porte, será que era correto ela deixar de ser feita por um projeto como esse, que visa barrar a bebida alcoólica? Então há toda uma discussão, o projeto volta à segunda discussão na próxima segunda-feira, provavelmente com uma ou até duas emendas no projeto, e é bom ficar atento aí para você que votou, conhece algum vereador, ou que de repente quer se pronunciar a respeito desse assunto, tem todo o direito, afinal de contas foi você que colocou o vereador lá, e que paga o salário também, em última instância, dos entes públicos, pode cobrar sim, entrar em contato e cobrar realmente uma postura, né? Ou pró ou contra, aí depende da visão de cada um. Tem gente que defende realmente que a Mission seja totalmente terceirizada, que a prefeitura não se envolva, mas daí é justo penalizar outros eventos como a IFAP, a Festa da Uva, em virtude da Mission, porque está nítido e claro que o objetivo desse projeto maior é a Mission Fest, né? Existe uma parte dos vereadores, principalmente da oposição, que contesta a Mission Fest, todo ano também, quando é para ser realizada a Mission, vem com, não é preciso gastar nisso, né? Melhor gastar em outra área o dinheiro que vai para a Mission. Enfim, é uma discussão que pode até ser tratada, mas não dessa forma, envolver bebida alcoólica, a visão da igreja, é um assunto bastante polêmico e que na semana que vem deve ter um desfecho na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Bom, nós estamos com um bloco hoje mais curto dos destaques dessa semana, porque nós temos uma entrevista longa aí com o presidente da CIPG, o Sérgio Leopoldo, e vamos para um rápido intervalo. Na sequência a gente volta já para conversar com ele, tem muito que falar para a gente a respeito das parcerias da CIPG, das metas que foram cumpridas, o aeroporto de Ponta Grossa, a casa de custódia, aí, a cobrança em cima da Sanepar e vários outros assuntos que estiveram e fizeram parte desses dois anos de mandato do Sérgio Leopoldo à frente da CIPG. Portanto, é um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Entrevista. Estamos de volta com o programa doc.com. Hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Vila Velha para uma entrevista o presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, a CIPG, o empresário Sérgio Leopoldo. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Pois é, findados aí o mandato à frente da CIPG, parece que foi ontem que a gente conversou pela primeira vez. Mas vamos expor aí ao longo desse programa tudo que foi possível realizar e também o que não foi possível, mas que a próxima gestão aí há de se encarregar de colocar em prática, Sérgio. Eu começo a nossa entrevista perguntando aí quais foram os destaques, né, principalmente depois desse estudo da FACIAP, né, da Federação das Indústrias, da Federação das Associações Comerciais do Paraná, que fez um estudo que mostrou aí que a CIPG é a segunda no Paraná. Explica um pouco para a gente como que foi esse estudo e o que levou a CIPG a estar em segundo no Paraná. Bom, vamos lá. Terminando o mandato de 2 anos, né? 2 anos. A gente tinha, toda a diretoria, um acordo de não tentar reeleição. Porque, independente, 2 anos acho que já é um bom prazo, né? Dá para você fazer um bocado de coisas, dá para você estabelecer orçamento, fluxo em um projeto e tentar realizar esse projeto. Bom, sobre bom, já veio uma eleição antes sem reeleição, está se terminando essa agora também sem reeleição,
E o acordo também para a próxima é não ter reeleição, né? Então, é um projeto de mais longo prazo que a associação tem, e cada 2 anos se renova. Eu acho que isso é muito bom para a associação, bom para a cidade, bom para os associados. Todos saem ganhando. A situação da FACIAP é como se fosse uma empresa de uma certificação, né? Há 5 anos atrás, a Associação Comercial de Ponta Grossa não figurava entre as 20 melhores associações avaliadas no Paraná. Quer dizer, não quer dizer que isso que era uma associação ruim, né? Existem critérios de avaliação. Então, perante o critério de avaliação da FACIAP, a associação não estava bem avaliada. Na gestão anterior se trabalhou muito nesse sentido. Nessa gestão que está terminando agora também, nós pegamos essa gestão com 74 pontos, é uma escala de 0 a 100, e a gente não estava entre as 10 melhores no Paraná, era uma distância tremenda, né? As outras boas associações estavam em torno de 92, 93, e a meta nossa era chegar a 90 pontos. E, felizmente, a avaliação que teve, encerra-se em dezembro, né, que terminou no ano passado, a gente recebeu a avaliação faz um mês atrás, mais ou menos, nós chegamos a 95. Então, ultrapassamos a nossa meta e só perdemos para uma outra associação no Paraná com 96 pontos. Por 1 ponto, se a gente tivesse 2 pontos na frente, nós seríamos a primeira associação hoje no Paraná. Ficamos em segundo, mas está ótimo. De onde a gente saiu para onde nós chegamos, difícil é você sair daqui e agora caminhar mais 4, 5 pontos, né? É o objetivo da próxima gestão. Mas a gente está muito feliz, eu acho que nesse quesito a associação e os associados de Ponta Grossa estão de parabéns, porque a gente caminhou acima do esperado. Quais são alguns dos critérios aí avaliados nessa pesquisa? Na verdade, são 140 itens que são analisados, e aí não significa simplesmente uma análise ou uma resposta. É como se realmente fosse uma auditoria, você tem que ter evidências de tudo aquilo que aconteceu. Então aí você pega desde o associativismo, ações que são externas à associação comercial, toda a parte de controle interno da associação, como você tivesse uma certificação de uma ISO 9000, tem 8 grandes itens, que depois esses 8 grandes itens se desdobram em 140 questões, né? Mas em números redondos tem processos internos, cliente, finanças, RH, desenvolvimento local, cultura associativista e prestação de serviços, né? Então, há 7 anos atrás, a gente tinha, 6 anos atrás, a gente tinha um desequilíbrio muito grande. Tinha itens que estavam avaliados em 80 e itens próximos de 0, né? Então, nós terminamos agora com todos os itens entre 93 e 96, onde a média ficou em 95. Então, você pode está muito bem em uma coisa e está mal em outra, né? Agora nós estamos quase ótimo em todas, né? Então, eu acho que foi um grande passo. A gente sabe que a CPG ela fez uma reestruturação, uma reforma da sede, né, no centro de Ponta Grossa, para abrigar melhores serviços, e hoje quem frequenta, né, quem vai até a sede da CPG, vê que realmente é uma estrutura excelente. Agora estuda-se, né, já tem encaminhado, essa gestão deixa encaminhado a construção de uma nova sede. Onde que vai ser? Como que está essa situação? A ideia, não essa gestão e nem a anterior, quer dizer, já vem de gestões anteriores que também fizeram bastante economia na associação comercial, que ela não tem finalidade lucrativa, ela tem que atender o seu associado, que é o cliente e o sócio, né? Mas se vai prestando serviços e vai criando um caixa, e se comprou um terreno na rua da prefeitura, descendo um pouquinho à frente da prefeitura do lado esquerdo, tem uma área grande, onde foi feito agora um acordo com uma construtora, onde vai ter um hotel, onde vai ter um centro de convenções e onde vai ser construído o prédio também da associação. Porque nós estamos com uma associação relativamente nova, né, mudando para lá. A ideia é sempre facilitar a vida do associado. A ideia é a gente ter toda uma estrutura. Quando você vai abrir uma empresa, você não precisa sair, vai para o Corpo de Bombeiro, vai para o IAP, vai para a Vigilância Sanitária, vai na Prefeitura, não encontra local para estacionar, tem uma dificuldade. A associação pretende centralizar todos os setores de onde você dependa para abrir uma empresa dentro da associação comercial, que já tem a junta comercial. Então vai ter local para estacionar, não vai ter todo o problema que você tem no centro.
E as atividades que dependem muito mais das pessoas que fazem consultas, que vão de a pé, que a associação está no centro, essa permanece ali. Então a ideia é ter uma unidade aqui, então o prédio é grande, provavelmente isso aí vai ser alugado, ou sala de treinamentos, algumas coisas que está no objetivo da associação, e toda a parte administrativa e de outros itens que não depende, que a pessoa pode se deslocar de veículo todo, vai ficar num local um pouquinho distante para atender melhor o associado. O que também é a tendência de Ponta Grossa, porque o centro está totalmente intransitável, né? E isso muito por conta do crescimento da frota, enfim, um problema que não renderia um programa inteiro para a gente falar. Mas o fato é que vai ficar ali então na Visconde de Itaunay, descendo ali perto da rotatória, daquela rotatória que tem ali da Rua Londrina, isso, um pouquinho para cima. Um pouquinho antes da rotatória do lado esquerdo. A gente ainda tinha um impedimento legal lá, que se arrastava aí há vários anos. Graças a Deus, agora nessa gestão na Prefeitura, e o trabalho da associação e a boa vontade também da Prefeitura, no sentido de resolver essa pendência, se aprovou também na Câmara, foi feitas as alterações que tinham que ser feitas, agora o terreno está tudo em ordem para iniciar a construção. E quando começa? Bom, nós esperamos que até o meio do ano começa as obras, né? O projeto estava pronto e é uma obra que é bastante grande, essa gestão, né, vai ter todo o trabalho e vai ser difícil dessa gestão ter com todo o trabalho inaugurar, né, essa futura gestão que começa agora. Mas um grande investimento aí a médio prazo. Não tenha dúvida, eu acho que a associação ganha e o contribuinte, o associado nosso, ganha muito com a nova sede. E, Sérgio, a gente sempre estava divulgando também as atividades da CPG, até porque é uma entidade séria, uma entidade que sempre levantou bandeiras importantes, né, para Ponta Grossa. E numa das entrevistas, né, a gente falava da CPG nos bairros. Porque tem lá a Dona Maria, o seu José lá no bairro, que tem, né, uma empresa, às vezes microempreendedor, só que não tem o tempo de vir até a associação, de procurar. Então a CPG foi até lá. Como que funcionou e se isso pode se repetir? Claro, sim. Foi o primeiro ano que a gente fez isso, né? A CPG nos bairros é aquilo, quando Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Claro, Ponta Grossa é uma cidade relativamente grande e nós temos bairros hoje que são maiores do que muitas cidades. Então, e a dificuldade, realmente o centro hoje é difícil de você estacionar em determinados horários, né? Nós não temos muito estacionamento e as ruas você não acha vaga para estacionar. Esse é um outro assunto também que a gente pode discutir aqui, é um projeto de mobilidade que a Prefeitura está discutindo hoje com a sociedade civil organizada, tiveram na associação, e eu acho que é um novo passo que vai se dar em Ponta Grossa para mudar um pouquinho a cara de Ponta Grossa. Mas a CPG nos bairros, a gente foi visitado 1.600 empresas, permaneceu aí vários meses, cada mês numa região. Eu acho que é um trabalho muito importante de tentar aproximar, né? Porque nem todos sabem o que a CPG pode fazer. Então você tem uma contribuição mínima aí, que hoje é próximo de R$50, depende do tamanho, o porte da empresa, o faturamento, o número de funcionários, é uma série de critérios, mas essa contribuição que a empresa paga é um valor tão pequeno em relação àquilo que ela pode aproveitar, né? Nós somos, quer dizer, claro, a Winner é uma empresa afiliada, mas se não fosse, e eu tivesse vindo para Ponta Grossa hoje, e a gente sabendo o que a associação pode fazer, seria o primeiro passo se filiar à associação comercial e aproveitar os benefícios que ela dá. Se você gasta R$50, você tem que ter alguns R$1.000 de benefício. Isso a associação proporciona para aquele que sabe usar a associação comercial. Outra questão também que foi comentado foi a questão da certificação digital, né, que a CPG faz com excelência. Como que funciona? Nós temos, como a gente é afiliado à federação, a federação sempre dispõe de alguns trabalhos e a associação que achar por bem que esse pode ser, na verdade, no começo não é uma fonte de receita, é um custo que a associação tem e um serviço que ela presta ao associado. Quando o volume fica muito grande, aí começa a sobrar alguma coisa que dá para pagar o funcionário que cuida daquilo e pode sobrar um resultado muito pequeno. Mas a função principal da associação desse serviço da associação é
beneficiar o associado. A certificação digital começou não faz muito tempo e já agora há vários meses a Associação Comercial de Ponta Grossa é a número 1 no Paraná em certificação digital. Vários meses o pessoal que trabalha lá nessa área, todos eles estão de parabéns, diretoria comercial, todo o pessoal que batalha, executivos internos, mas é um trabalho sério, né, e um trabalho correto. Porque você pode até tentar fazer um trabalho sério, mas se ele não é bem feito, você não tem seus clientes, né? E o cliente nosso é o associado. Então, ele paga a associação, nós, interno, temos que prestar para ele o melhor serviço. E é isso que está sendo feito com a certificação digital, que nada mais é do que uma identidade eletrônica, né? E isso facilita a vida de todo mundo. Nós vamos ter que passar por isso. Daqui mais poucos anos, né, a nossa declaração de renda vai estar pelo mesmo caminho, a nossa pessoa física, e hoje as empresas obrigatoriamente têm que estar com a certificação digital. Só para encerrar esse bloco, o primeiro bloco da nossa entrevista, falar a questão aí da CPG sustentável. Como que funciona? São projetos que as associações são motivadas pela própria federação. E todo ano existe uma convenção no final do ano, onde os melhores trabalhos são eleitos. E nós tivemos, mais uma vez, a felicidade de o pessoal interno mesmo que montaram esse projeto, tocaram o projeto, se inscreveram e foi o projeto eleito o primeiro lugar também na convenção que houve. A Associação de Ponta Grossa recebeu um prêmio de sustentabilidade. Nada mais é do que você deixar o desperdício e reaproveitar tudo aquilo que a gente devia fazer em casa, deve fazer nas empresas. As empresas que são certificadas 14 mil, a maioria delas já tem todos os processos. As que não têm, pode fazer, tem um incentivo da prefeitura, que é aquele caminhão que vai até os bairros, você troca verduras por lixos recicláveis, você tira alguma coisa que vai contaminar o meio ambiente, traz para alguém que pode de alguma forma ganhar um pouco de dinheiro, tá, de organizar isso e tornar novamente isso um produto, né, pelo processo de reciclagem. Então isso que foi feito dentro da associação. Então nós recebemos o prêmio de primeiro lugar em associação sustentável. Então tem alguns primeiros lugares, alguns segundos lugares que faz da Associação de Ponta Grossa hoje uma das melhores associações do Paraná. Tá certo, então, Sérgio, vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com a entrevista com o Sérgio Leopoldo, que está aí deixando a presidência da CPG, depois de 2 anos de mandato, e passando aí para a nova diretoria. Mas tem muito que contar para a gente ainda a respeito do que foi feito durante esses 2 anos. Portanto, não saia daí, é um instante só. Doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa Doc.com desta sexta-feira, falando com o presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, Sérgio Leopoldo. Sérgio, nesse balanço, né, dessa gestão sua aí à frente da CPG, há algumas bandeiras, e principalmente para defender o interesse do associado na parte industrial em relação ao nosso distrito industrial. Que a gente sabe concentra grande parte das indústrias aqui de Ponta Grossa e carece ali realmente de investimento do poder público. Como que está essa briga por lá? Bom, essa é uma velha briga, né? A associação sempre teve uma postura em relação ao distrito industrial, no sentido de que a prefeitura deve fazer os investimentos em infraestrutura. E na gestão anterior, isso já foi a discussão várias vezes na associação, e a prefeitura sempre se dispôs a fazer o investimento, mas desde que a empresa que está lá localizada pagasse parte dos investimentos de infraestrutura. Isso é galeria de esgoto, é o asfalto. A gente tem várias ruas ainda em situação bastante difíceis no distrito industrial. E a gente entende que não, porque a empresa que está lá, ela recebeu aquele terreno, mas
do mais absolutamente nada. Ela teve que se instalar, ela tem seus custos hoje, ela paga todos os seus impostos, os impostos retornam ao município, então nada mais justo que o município, como asfalta uma outra rua, asfalte aquela rua lá também. Então a gente sempre defendeu isso. Nessa gestão agora, enquanto o Álvaro estava na Secretaria de Indústria e Comércio, a gente voltou a essa discussão várias vezes. Quem está de fora imagina, não, a prefeitura tem que fazer. Quem está lá dentro fala, a prefeitura não tem recurso para fazer. É uma velha briga. Mas eu acho que as coisas caminham relativamente bem. O distrito, muitas pessoas que têm oportunidade de passar por lá falam, nós temos um distrito industrial e tanto terreno vazio, né? Essas coisas que são problemas que está em vias de regularização agora. São empresas que buscaram esse terreno num determinado momento, até talvez com a intenção de se instalar. Nós tivemos uma crise, passou por vários problemas e as empresas constantemente têm seu sobe e desce. Então não vamos culpar o empresário que pegou aquilo para especular, porque ele também não pode vender. Então não é essa a razão. Mas muita gente pega o terreno e, por alguma razão, ou por fazer ampliação na própria fábrica, no local que ele está, acaba não usando. E é para a prefeitura pegar esse terreno de volta, aí que é o tempo, o grande problema. Então, eu acho que aquelas pessoas que têm hoje um terreno no Distrito Industrial e sabe que nos próximos anos ele não tem condição de construir e pensa na cidade, ele tem que devolver o terreno para a prefeitura. Facilitar o trâmite. Facilitar. Se vem outra empresa ali se instalar, daqui 4 ou 5 anos tem outro distrito industrial, tem outra facilidade. Nós não devemos pensar só na gente ou só na empresa da gente, sem pensar num todo. Porque se você tiver uma ótima empresa num lugar péssimo, pode ter certeza que você vai ter problemas, né? Então não quer dizer que o distrito ou qualquer coisa é um local péssimo. Quer dizer que nós precisamos de mais indústrias em Ponta Grossa. Quanto mais indústrias vier para cá, maior é a arrecadação, maior é o retorno que o município tem, maior é o investimento em segurança, maior é o investimento em infraestrutura, maior é o investimento em saúde. Quer dizer, tudo isso vem com recurso. Recurso não cai do céu. Recurso a gente gera aqui, paga o Estado e esse recurso retorna. Então, é uma boa oportunidade para aquele que realmente é patriota e pensa no patriotismo de Ponta Grossa, né, que realmente não vai utilizar esse terreno, fazer a devolução à prefeitura. Mas eu acho, de maneira geral, as empresas grandes não vêm para o distrito, porque a área é pequena e as grandes empresas compram terrenos próximos da Ponta Grossa e vão para lá. Mas a empresa de pequeno e médio porte pode se instalar no distrito. E quando você tem terreno vazio, você vê que empresas querendo vir para cá e não pode usar aquele terreno, é lamentável, né? Então fica aí uma solicitação para os nossos companheiros de indústria que têm terreno lá e não vislumbra no curto prazo, 2, 3, 4 anos, a possibilidade de construir ou instalar, que retorne isso à prefeitura, que a prefeitura agradece, a cidade agradece, o município agradece e as pessoas que moram aqui agradecem, porque vem em retorno, de uma maneira ou de outra, melhora a vida delas. E Sérgio, já aproveitando, a gente tocou nesse assunto, como você falou, indústrias grandes vêm, né, adquirem áreas próximas e se instalam. É o caso da Paccar, né, que está aí começando a montar os caminhões mesmo, né? A Ambev, a própria Frisia também se instalou ali próximo da Paccar, naquela região ali na saída para Carambeí. É realmente a tendência naquela região ali fazer-se uma espécie de novo distrito industrial, ou nem pelo nome, né? Não chamar de distrito industrial, mas uma área em que as empresas estão preferindo para se instalar? Olha, eu acho que a preferência é Ponta Grossa, né? É a infraestrutura que se criou aqui com o passar dos anos no município, né? São boas universidades, escolas técnicas que tem aqui. Energia elétrica, Ponta Grossa é uma cidade que não tem problema, pode se instalar várias grandes indústrias, nós ainda não vamos ter problema de energia elétrica. Água, nós tivemos aí recente alguns problemas de água por uma seca bastante prolongada que teve aqui em Ponta Grossa, mas não por um problema de fornecimento de água que teria. A gente tem 2 fontes hoje, está previsto também com um programa da Sanepar ter a 3ª fonte de fornecimento de água, mas sim foi um problema de armazenamento, que agora está se resolvendo e a gente espera que no curto prazo isso se resolva. É que Ponta Grossa vai falar, mas não existia um plano, né? A Sanepar teve 2 vezes na associação, a gente esteve discutindo isso. Claro que existe, não tem uma empresa do tamanho da Sanepar hoje, do porte da Sanepar, que não tem um projeto de longo prazo. Mas é que as coisas aqui aconteceram um pouco diferente, tanto que Ponta Grossa é a bola da vez. Se construiu muitas casas aqui,
as ligações de água, pela média que existe no Brasil hoje, Ponta Grossa é o dobro. Então, claro, se você faz o dobro de ligações, você tem o dobro do consumo estimado. Em menor tempo, esse projeto se foi. Né? Então, você tem que antecipar os projetos que têm em andamento para resolver. Então, isso que aconteceu, a Sanepar, a gente teve a CPG aqui... fez 2 plenárias com a Sanepar, Nós né? fizemos 2 plenárias. A primeira foi num momento bastante difícil, numa semana crítica. Apesar de chover bastante, nós não tínhamos água, né? Quando rompeu a adutora, tivemos greve dos ônibus em Ponta Grossa, tudo junto, atrapalhou bastante. E essa segunda agora foi na época da estiagem, que daí a Sanepar veio até a associação, foi aberto, todos que foram convidados por rádio, jornais, quem pôde participar, tem ideia agora do que a Sanepar está fazendo hoje, como está resolvendo, e os projetos até 2025. Do qual, se Ponta Grossa continuar com o mesmo ritmo de crescimento, eu acho que não pode, a gente tem que baixar um pouquinho isso. 2025, que é o próximo grande investimento da Sanepar, a gente sabe que já não suporta até lá. Então, compete às associações, a todas as entidades que hoje são bastante ligadas, aos deputados de Ponta Grossa, começar a pensar nisso e já antecipar, provavelmente, os investimentos de 2025 para 2020. Então, tem bastante tempo? Tem. Mas um investimento desse você não começa hoje e daqui a um ano você tem um retorno. Então é demorado, as coisas precisam ser vistas com bastante antecedência para que Ponta Grossa não venha a sofrer. E é preciso cobrar, né? Porque se não cobrar, fica tudo mais complicado. Que é um trabalho da associação, né? A gente tem cobranças já há praticamente 6 anos sobre o assunto do aeroporto. Na gestão anterior da prefeitura, apesar de boa vontade de secretários e tudo, mas quem tem a última palavra é o prefeito. De fato, eu sei que você não vai falar, mas eu posso falar, porque eu ouvi isso do ex-prefeito Pedro Vosgrau, não era a prioridade dele o aeroporto. Não era. Ele falou as palavras do Pedro Vosgrau para mim, eu não vou investir lá para meia dúzia de empresários ficar usando lá como se fosse deles. Essas palavras dele. Agora, o pensamento é outro, né? Só que pode pensar assim. Eu sei que na hora de criticar, quando você não tem vontade de fazer, surge essa meia dúzia de empresários. Mas se Ponta Grossa tivesse meia dúzia de empresários pagando imposto, Ponta Grossa não era 10% do que ela é hoje. Né? Então, as coisas não são assim. E outro, nenhuma empresa grande vem para cá, porque nós temos hoje muito mais veículos na rua do que as estradas ou as ruas comportam. Para ir daqui a Curitiba, antigamente você fazia de Ponta Grossa ao aeroporto em Curitiba 1h20, 1h30. Dependendo do horário hoje, você tem que sair com 3, 4 horas de antecedência. Claro que um aeroporto aqui facilita, não é luxo, não é empresário uma que necessidade. Tem avião, é uma linha que tem que ter aqui para que se ligue Ponta Grossa São Paulo, Ponta Grossa Caxias, Santa Catarina, o Campinas, porque São Paulo tem certas restrições para descer em Congonhas, provavelmente uma linha até o final do ano, começo do ano que vem, a gente tenha daqui até Campinas. Então não é luxo, não é nada, não é meia dúzia de empresários que vão ser beneficiados. É a necessidade que Ponta Grossa tem de se relacionar e se deslocar daqui para o restante do país e fora do país. Sim, até porque lembrei agora de um caso de um voo que era para parar em Curitiba, e ali a região do aeroporto de Curitiba, quem são os José dos Pinhais, na verdade, ele tem nevoeiro, enfim, várias ocasiões fica impossibilitado o pouso e a decolagem. O voo teve que ir para Florianópolis. Ou seja, olha o tanto, né? Sai de Curitiba para ir para Florianópolis, que se tivesse um aeroporto aqui em Ponta Grossa, era 100 km e estava tudo resolvido. Mas também não é a solução. Porque as aeronaves que descem em Curitiba geralmente são jatos grandes e o aeroporto de Ponta Grossa não vai estar preparado. Não vai estar. Preparado. Mesmo com essa ampliação que sai agora, são aviões de menor porte, aí até 70, 80 passageiros que vai poder pousar aqui, porque tem toda uma legislação que obriga. São distância dos hangares da pista, é o tipo de pista que você tem que ter para fazer uma pista para uma aeronave maior. Essa estrutura do Santana não tem como por causa da ampliação da pista. Do lado tem a linha férrea, do outro lado tem o rio. Do outro lado você tem a estrada que vão mudar ali um pouco, mas fica difícil. Você tem o tamanho da pista, você tem o piso da pista, você tem toda uma infraestrutura que tem que arrumar e você tem as distâncias dos hangares da pista também. Então, esse aeroporto é um aeroporto, vamos imaginar, para alguns anos, onde os voos menores se deslocam daqui para as principais cidades, e quando nós formos pensar numa alternativa para Curitiba, tem que ser um novo aeroporto, não é o Santana.
Tá certo, então, bom esclarecimento aqui também pra gente. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente volta mais um bloco aí na conversa com o Sérgio Leopoldo. Afinal de contas, tem bastante para contar pra gente nesses 2 anos aí de mandato à frente da CPG. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa doc.com desta sexta-feira, falando com o presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, Sérgio Leopoldo. Sérgio, nesse balanço, né, dessa gestão sua aí à frente da CPG, há algumas bandeiras, e principalmente para defender o interesse do associado na parte industrial em relação ao nosso distrito industrial. Que a gente sabe concentra grande parte das indústrias aqui de Ponta Grossa e carece ali realmente de investimento do poder público. Como que está essa briga por lá? Bom, essa é uma velha briga, né? A associação sempre teve uma postura em relação ao distrito industrial, no sentido de que a prefeitura deve fazer os investimentos em infraestrutura. E na gestão anterior, isso já foi a discussão várias vezes na associação, e a prefeitura sempre se dispôs a fazer o investimento, mas desde que a empresa que está lá localizada pagasse parte dos investimentos de infraestrutura. Isso é galeria de esgoto, é o asfalto, a gente tem várias ruas ainda em situação bastante difíceis no distrito industrial. E a gente entende que não, porque a empresa que está lá, ela recebeu aquele terreno, mas do mais absolutamente nada. Ela teve que se instalar, ela tem seus custos hoje, ela paga todos os seus impostos, os impostos retornam ao município, então nada mais justo que o município, como asfalta uma outra rua, asfalte aquela rua lá também. Então a gente sempre defendeu isso. Nessa gestão agora, enquanto o Álvaro estava na Secretaria de Indústria e Comércio, a gente voltou a essa discussão várias vezes. Quem está de fora imagina, não, a prefeitura tem que fazer. Quem está lá dentro fala, a prefeitura não tem recurso para fazer. É uma velha briga. Mas eu acho que as coisas caminham relativamente bem. O distrito, muitas pessoas que têm oportunidade de passar por lá falam, bom, nós temos um distrito industrial e tanto terreno vazio, né? Essas coisas que são problemas que está em vias de regularização agora. São empresas que buscaram esse terreno num determinado momento, até talvez com a intenção de se instalar. Nós tivemos uma crise, passou por vários problemas e as empresas constantemente têm seu sobe e desce. Então não vamos culpar o empresário que pegou aquilo para especular, porque ele também não pode vender. Então não é essa a razão. Mas muita gente pega o terreno e, por alguma razão, ou por fazer ampliação na própria fábrica, no local que ele está, acaba não usando. E é para a prefeitura pegar esse terreno de volta, aí que é o tempo, o grande problema. Então, eu acho que aquelas pessoas que têm hoje um terreno no distrito industrial e sabe que nos próximos anos ele não tem condição de construir e pensa na cidade, ele tem que devolver o terreno para a prefeitura. Facilitar o trâmite. Facilitar. Se vem outra empresa ali se instalar, daqui 4 ou 5 anos tem outro distrito industrial, tem outra facilidade. Nós não devemos pensar só na gente ou só na empresa da gente, sem pensar num todo. Porque se você tiver uma ótima empresa num lugar péssimo, pode ter certeza que você vai ter problemas, né? Então não quer dizer que o distrito ou qualquer coisa é um local péssimo. Quer dizer que nós precisamos de mais indústrias em Ponta Grossa. Quanto mais indústrias vier para cá, maior é a arrecadação, maior é o retorno que o município tem, maior é o investimento em segurança, maior é o investimento em infraestrutura, maior é o investimento em saúde. Quer dizer, tudo isso vem com recurso. Recurso não cai do céu. Recurso a gente gera aqui, paga o Estado e esse recurso retorna. Então, é uma boa oportunidade para aquele que realmente é patriota e pensa no patriotismo de Ponta Grossa, né, que realmente não vai utilizar esse terreno, fazer a devolução à prefeitura. Mas eu acho que, de maneira geral, as empresas grandes não vêm para o distrito, porque a área é pequena e as grandes empresas compram terrenos próximos da Ponta Grossa e vão para lá. Mas a empresa de pequeno e médio porte pode se instalar no distrito. E quando você tem terreno vazio, você vê que empresas querendo vir para cá e não pode usar aquele terreno, é lamentável, né? Então fica aí
uma solicitação para os nossos companheiros de indústria que têm terreno lá e não vislumbra no curto prazo, 2, 3, 4 anos, a possibilidade de construir ou instalar, que retorne isso à prefeitura, que a prefeitura agradece, a cidade agradece, o município agradece e as pessoas que moram aqui agradecem porque vem em retorno, de uma maneira ou de outra, melhora a vida delas. E Sérgio, já aproveitando, a gente tocou nesse assunto, como você falou, indústrias grandes vêm, né, adquirem áreas próximas e se instalam. É o caso da Paccar, né, que está aí começando a montar os caminhões mesmo, né? A Ambev, a própria Frisia também se instalou ali próximo da Paccar, naquela região ali na saída para Carambeí. É realmente a tendência naquela região ali fazer-se uma espécie de novo distrito industrial, ou não, nem pelo nome, né? Não chamar de distrito industrial, mas uma área em que as empresas estão preferindo para se instalar? Olha, eu acho que a preferência é Ponta Grossa, né? É a infraestrutura que se criou aqui com o passar dos anos no município, né? São boas universidades, escolas técnicas que tem aqui. Energia elétrica, Ponta Grossa é uma cidade que não tem problema, pode se instalar várias grandes indústrias, nós ainda não vamos ter problema de energia elétrica. Água, nós tivemos aí recente alguns problemas de água por uma seca bastante prolongada que teve aqui em Ponta Grossa, mas não por um problema de fornecimento de água que teria. A gente tem 2 fontes hoje, está previsto também com um programa da Sanepar ter a terceira fonte de fornecimento de água, mas sim foi um problema de armazenamento, que agora está se resolvendo e a gente espera que no curto prazo isso se resolva. É que Ponta Grossa vai falar, mas não existia um plano, né? A Sanepar teve 2 vezes na associação, a gente esteve discutindo isso. Claro que existe, não tem uma empresa do tamanho da Sanepar hoje, do porte da Sanepar, que não tem um projeto de longo prazo. Mas é que as coisas aqui aconteceram um pouco diferente, tanto que Ponta Grossa é a bola da vez. Se construiu muitas casas aqui, as ligações de água, pela média que existe no Brasil hoje, Ponta Grossa é o dobro. Então, claro, se você faz o dobro de ligações, você tem o dobro do consumo estimado. Em menor tempo, esse projeto se foi. Né? Então, você tem que antecipar os projetos que tem em andamento para resolver. Então, isso que aconteceu, a Sanepar, a gente teve aqui... A CPG fez 2 plenárias com a Sanepar, Nós fizemos 2 plenárias. A primeira foi num momento bastante difícil, numa semana crítica. Apesar de chover bastante, nós não tínhamos água, né? Quando rompeu a adutora, tivemos greve dos ônibus em Ponta Grossa, tudo junto, atrapalhou bastante. E essa segunda agora foi na época da estiagem, que daí a Sanepar veio até a associação, foi aberto, todos que foram convidados por rádio, jornais, quem pôde participar, tem ideia agora do que a Sanepar está fazendo hoje, como está resolvendo, e os projetos até 2025. Do qual, se Ponta Grossa continuar com o mesmo ritmo de crescimento, eu acho que não pode, a gente tem que baixar um pouquinho isso. 2025, que é o próximo grande investimento da Sanepar, a gente sabe que já não suporta até lá. Então, compete às associações, a todas as entidades que hoje são bastante ligadas, aos deputados de Ponta Grossa, começar a pensar nisso e já antecipar, provavelmente, os investimentos de 2025 para 2020. Então, tem bastante tempo? Tem. Mas um investimento desse você não começa hoje e daqui a um ano você tem um retorno. Então, é demorado, as coisas precisam ser vistas com bastante antecedência para que Ponta Grossa não venha a sofrer. E é preciso cobrar, né? Porque se não cobrar, fica tudo mais complicado. Que é um trabalho da associação, né? A gente tem cobranças já há praticamente 6 anos sobre o assunto do aeroporto. Na gestão anterior da prefeitura, apesar de boa vontade de secretários e tudo, mas quem tem a última palavra é o prefeito. De fato, né? Eu sei que você não vai falar, mas eu posso falar, porque eu ouvi isso do ex-prefeito Pedro Vosgrau, não era a prioridade dele o aeroporto. Não era. Ele falou isso, palavras do Pedro Vosgrau para mim, eu não vou investir lá para meia dúzia de empresários ficar usando lá como se fosse deles. Essas palavras dele. Agora, o pensamento é outro, né? Só que pode pensar assim. Eu sei que na hora de criticar, ou quando você não tem vontade de fazer, surge essa meia dúzia de empresários. Mas se Ponta Grossa tivesse meia dúzia de empresários pagando imposto, Ponta Grossa não era 10% do que ela é hoje. Né? Então, as coisas não são assim. E outro, nenhuma empresa grande vem para cá
porque nós temos hoje muito mais veículos na rua do que as estradas ou as ruas comportam. Para ir daqui a Curitiba, antigamente você fazia de Ponta Grossa ao aeroporto em Curitiba 1h20, 1h30. Dependendo do horário hoje, você tem que sair com 3, 4 horas de antecedência. Claro que um aeroporto aqui facilita, não é luxo, não é empresário uma que necessidade. tem avião, é uma linha que tem que ter aqui para que se ligue Ponta Grossa, São Paulo, Ponta Grossa, Caxias, Santa Catarina, o Campinas, porque São Paulo tem certas restrições para descer em Congonhas, provavelmente uma linha até o final do ano, começo do ano que vem, a gente tenha daqui até Campinas. Então não é luxo, não é nada, não é meia dúzia de empresários que vão ser beneficiados. É a necessidade que Ponta Grossa tem de se relacionar e se deslocar daqui para o restante do país e fora do país. Sim, até porque lembrei agora de um caso de um voo que era para parar em Curitiba, e ali a região do aeroporto de Curitiba, que é em São José dos Pinhais, na verdade, ele tem nevoeiro, enfim, várias ocasiões fica impossibilitado o pouso e a decolagem. O voo teve que ir para Florianópolis. Ou seja, olha o tanto, né? Sai de Curitiba para ir para Florianópolis, que se tivesse um aeroporto aqui em Ponta Grossa, era 100 quilômetros e estava tudo resolvido. Mas também não é a solução. Porque as aeronaves que descem em Curitiba geralmente são jatos grandes e o aeroporto de Ponta Grossa não vai estar preparado. Não vai estar. Não vai estar preparado. Mesmo com essa ampliação que sai agora, são aviões de menor porte, aí até 70, 80 passageiros que vai poder pousar aqui, porque tem toda uma legislação que obriga. São distância dos hangares da pista, é o tipo de pista que você tem que ter para fazer uma pista para uma aeronave maior. Essa estrutura do Santana não tem como por causa da ampliação da pista. Do lado tem a linha férrea, do outro lado tem o rio. Do outro lado você tem a estrada que vão mudar ali um pouco, mas fica difícil. Você tem o tamanho da pista, você tem o piso da pista, você tem toda uma infraestrutura que tem que arrumar e você tem as distâncias dos hangares da pista também. Então, esse aeroporto é um aeroporto, vamos imaginar, para alguns anos, onde os voos menores se deslocam daqui para as principais cidades, e quando nós formos pensar numa alternativa para Curitiba, tem que ser um novo aeroporto, não é o Santana. Tá certo, então, bom esclarecimento aqui também pra gente. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente volta mais um bloco aí na conversa com o Sérgio Leopoldo. Afinal de contas, tem bastante para contar pra gente nesses 2 anos aí de mandato à frente da CPG. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Atenção, gravando. Programa Doc. Gasguei. De volta. O programa Doc.com está de volta na sequência, no último bloco da entrevista com o Sérgio Leopoldo, presidente da CPG. Bom, Sérgio, a questão aí que envolve outra bandeira, né, levantada pela CPG e de outras entidades aqui da nossa cidade e também, por que não, da região, é a Casa de Custódia. Porque nós enfrentamos um problema de segurança pública hoje que talvez seja um dos maiores desafios dos nossos governantes aí a curto prazo e a médio prazo também. Por quê? Ponta Grossa é a bola da vez, como a gente sabe, está atraindo indústrias, está atraindo investimentos, mas muitas pessoas aí às vezes despreparadas que não conseguem preencher essas vagas de emprego vêm para Ponta Grossa, né? Como aconteceu em São José dos Pinhais, em Curitiba, vem esperando, né, uma vaga de emprego, mas não tem a qualificação, acaba se formando aqueles bolsões de pobreza, aquelas favelas ao redor aí na periferia da cidade. Então, segurança pública é um desafio aí para frente, e a Casa de Custódia é um desses itens, né, que a polícia, a guarda municipal vão lá, fazem o policiamento ostensivo, mas muitas vezes prende, a justiça, né, determina que vá preso, mas não tem onde colocar, né? Como que está essa questão da Casa de Custódia? Bom, problema de segurança pública e problema de presídios ou penitenciárias não é exclusivo de Ponta Grossa, né? A gente está vendo isso pelos noticiários, isso é um problema no Brasil inteiro. Ninguém quer, mas tem que ter. Mas tem que ter, é necessário. O mal necessário. É o mal necessário, não tem outra alternativa. E eu acho que nós estamos vivendo um problema agora que tem que ser alertado, que é o crack, né? Que é uma droga extremamente barata, que chega ao poder
da população, mesmo quem tem pouquíssimos recursos, e isso vicia e acaba com a vida da pessoa e gera as questões de violência. Isso tem que ser entendido como um problema de saúde, né? Porque o viciado, ninguém quer isso, ninguém aceita quando vê alguém roubando e fazendo nesse sentido, mas os estudos indicam que realmente é um problema de saúde. Então, compete daí ao governo federal, ao governo municipal. Recentemente, a gente teve uma oportunidade de ouvir uma pessoa falando sobre crack, e os países que conseguiram combater o crack, a política foi outra, né? Nós estamos tentando começar a fazer isso dentro da nossa empresa, depois que a gente ouviu essa palestra. O crack se combate com todos aqueles que têm boa intenção, quer ver sua cidade, seus filhos, suas empresas em bom caminho. Porque o crack se combate no usuário e não no traficante. O traficante é uma guerra perdida. Essa é a posição dos países que estão caminhando para vencer a guerra contra o crack. Então, na empresa, cada um pode ter a sua área de RH, onde se percebe que algum funcionário não está bem, ou a família não está bem, se tem algum viciado na família, e prestar uma ajuda. Aí a gente começa a trabalhar de baixo. Se você não tem consumo, você não tem a venda. Você não tem a venda e não tem o consumo, você não tem a desgraça que você tem hoje, você não precisa de tanta segurança, e você não precisa de uma casa de custódia, e não precisa ter presídios, como nós temos aqui a penitenciária, normalmente com 3 vezes e pouco a capacidade que tem. Então, aquilo, você pensar em recuperar uma pessoa numa condição dessa, é quase impossível, é desumano, né? Então, compete a cada um de nós, cidadão de bens, ajudar a cuidar disso. Mas a casa de custódia já é uma reivindicação do Conselho de Segurança, que também está na Associação Comercial, há bastante tempo, e acho que a pressão que as instituições fizeram e o Conselho fez junto ao governo do Estado, fez com que pelo menos entrasse no projeto de investimento para Ponta Grossa a Casa de Custódia. Está caminhando, e eu acho que as coisas agora, o projeto caminhou bem, deu uma travadinha, voltou novamente, eu acho que as coisas agora, dentro de um curto espaço de tempo, a gente começa a ter os primeiros resultados. Mas essas são as demandas que a associação tem, vai tentar ajudar a resolver, e que muitas vezes as coisas não aparecem, né? Não é o dia a dia da pessoa que vai lá, atendido pelo SPC, uma coisa ou outra que você tem que resolver, um curso, um treinamento, nada disso. São ações mais estratégicas, que é para o bem da população de maneira geral. Se nós não temos segurança na cidade, o comércio não vem, a indústria não vem, ninguém quer morar aqui, a indústria que vai pensar, venho para Ponta Grossa porque eu tenho profissionais bons, mas a minha diretoria fica em Curitiba ou fica em São Paulo. Não, tem que vir todo mundo para cá, porque aqui é uma boa cidade e nós temos segurança. Tá certo. Sérgio, outra questão também que fez parte aí desses 2 anos de mandato foi a questão da PEC 37. Qual foi a atuação da CPG nesse sentido? Nós, na verdade, o assunto da PEC 37 começou aqui em Ponta Grossa movimentou a federação nossa, e por solicitação e depois entendimento, a própria federação encaminhou um ofício a todas as associações comerciais do Paraná para que se manifestasse no sentido de não impedir, ou seja, não tirar o direito do Ministério Público, né, de investigar. Eu acho que nesse sentido não foi Ponta Grossa, o Estado ganhou e o país ganhou como um todo, para não ficar o poder de investigar e a decisão na mão de poucos e de poucos que têm o poder. Então, quando o investigador é o dono do poder e o investigado é amigo do investigador, a coisa fica complicada. Bem complicado. Né? Então, nós temos que ter realmente o Ministério Público aí com todas as forças para ajudar a equilibrar isso um pouquinho. Nesse sentido, a associação se manifestou e, graças a Deus, as coisas não aconteceram do jeito que poucas pessoas queriam que acontecesse para favorecer. É do jeito que está, com o Ministério Público tentando fazer, porque a gente sabe também que a estrutura do Ministério Público não se dá uma estrutura uma estrutura que deveria se dar. Mas se o pouco que tem hoje já não está contente, imagine se tirar esse pouco que tem. Então, realmente foi uma iniciativa aí que deu resultado. A gente, na associação, pensamos democraticamente, né? Eu acho que tanto a imprensa, a polícia, o Ministério Público, a todos eles cabe, né, o poder de realmente buscar
tratar todas as coisas dentro de uma legalidade, mas sendo imparcial, né? A gente estava vendo que com a PEC você poderia, quem sabe, até algumas coisas com legalidade, mas imparcial, né? E todos nós, pela Constituição, somos iguais perante a lei e não é justo que um pequeno grupo se beneficie, como a gente acabou de ver alguns escândalos no governo federal recente. Quer dizer, se não fosse dessa forma, o Ministério Público não tivesse poder, quem sabe nada disso tinha acontecido, e aqueles que estão se beneficiando dos nossos recursos que podem vir para a cidade, mesmo a pequena cidade, que pode vir para infraestrutura, saúde, educação, fica na mão de poucos que vão usar isso de outra forma. Tá certo, Sérgio. A CPG também sempre teve uma parceria aí com o poder público, sempre caminharam juntos, foram parceiros. Como que se deu isso ao longo do seu mandato? Isso é determinação do nosso estatuto, né? A associação tem por obrigação estar bastante próximo do setor público. Claro, a gente vai estar próximo do setor público quando você trabalha com o setor público honesto, né? Quando você, se o setor público desvia recursos ou age de forma irregular, a associação jamais vai estar apoiando, né? Mas nós tivemos, eu acho que nesses últimos anos agora, a felicidade de todas as instituições se darem bem, quando a gente precisava reivindicar tanto segurança, viatura para Ponta Grossa, uma série de itens que a gente foi reivindicar, o próprio caso da Sanepar, sempre teve a FIEP, a associação, nós somos parceiros, estamos em tudo junto, a sociedade rural, também somos parceiros, tem diretores da sociedade rural na associação comercial, Sindilojas, em algumas coisas são até concorrentes da associação comercial, mas estamos juntos, o presidente do Sindiloja faz parte da diretoria da associação comercial, então todas as instituições, OAB, todas as instituições são amigas hoje, e quando precisa reivindicar alguma coisa, não é uma instituição sozinha pedindo, então vão todas as instituições junto, e acho que graças a isso, num bom momento que se vive desse relacionamento, a Ponta Grossa saiu ganhando e aquilo que a gente reivindicou, realmente a gente conseguiu. Eu acho que isso permanece, né? Não pode, de forma nenhuma, quem assumir uma instituição, pensar simplesmente nela, né? Você tem que pensar na cidade como um todo e não simplesmente defender só a sua instituição. Quando todos estão juntos, a força é muito maior e a gente consegue muito mais coisas para Ponta Grossa. Fazer uma pergunta específica aí, mas a gente sabe que o relacionamento com o poder público também se dá e muito com a Secretaria de Indústria e Comércio, correto, né? Atração de indústrias e tudo mais. Como você viu e a CPG encara aí o trabalho nessa pasta que até aí recentemente foi feito pelo Álvaro Scheffer, né? Empresário Álvaro Scheffer. E a tendência é que ele volte, que saiu aí uma possibilidade de ser candidato, como não vai ter essa possibilidade, deve voltar. Como que tem visto esse trabalho? Bom, hoje a Prefeitura tem a felicidade de ter alguns secretários que são pessoas que passaram pela FIEP, passaram pela Associação Comercial, não são pessoas, vamos chamar, alguns não são políticos e acho que isso favorece muito, né? O Álvaro fez um excelente trabalho nesse pouco tempo que agora ele ficou na Secretaria. Antes nós tínhamos também o secretário Kowaleski, que estava lá na Secretaria de Indústria e Comércio, também fez um excelente trabalho, muitas coisas a gente discutia com ele foi até a associação foi uma dezena de vezes conversar com o Kowaleski também, e as ideias eram boas, muitas coisas ele queria colocar em prática, mas tinha alguns empecilhos políticos e acabava não concluindo. Então, nessa gestão agora, o prefeito está dando todo o apoio ao secretário de Indústria e Comércio, que vocês veem aí as coisas como estão acontecendo em Ponta Grossa. Várias indústrias vindo para cá, algumas coisas que estavam um pouquinho amarradas acabaram resolvendo, e eu acho que Ponta Grossa tem agora uma cara um pouquinho mais amiga, mais aberta, né? Então, o Álvaro fez um grande trabalho, uma pena que agora se licenciou, né? A gente espera que ele volte, mas depende aí de uma série de costuras políticas também para frente, se ele vai sair a deputado, vai sair candidato ou não vai. Mas o prefeito Marcelo assumiu temporariamente agora e eu tenho participado de várias coisas junto com o Álvaro e o Marcelo realmente
tomou pé de tudo, né? Então, o que tem na secretaria, o Marcelo tem todo o conhecimento. E também com a boa vontade de trazer mais empresas para cá, fazer de Ponta Grossa um grande centro industrial, eu acho que o Marcelo vai dar continuidade no trabalho que o Álvaro fez. Se o Álvaro não voltar, claro, ele também não vai poder estar acumulando isso eternamente. A gente espera que seja um outro empresário, alguém de nome, de peso, que realmente consiga fazer o trabalho que o Álvaro estava fazendo. Tá certo, Sérgio. A gente está chegando aí ao final do nosso programa, mas para finalizar, gostaria que você falasse um pouco mais do empresário que vai sucedê-lo aí à frente da CPG, o Newton Fiat, que era o seu vice-presidente, né, um dos vice-presidentes, e que a partir aí de agora, então, assume à frente da CPG. Bom, a CPG tinha um plano, que isso já foi traçado há alguns anos atrás, quando eu era primeiro vice-presidente também na gestão anterior. O primeiro vice normalmente substitui o presidente em determinados momentos, mas ele acaba tendo acesso a praticamente tudo, todo o orçamento, caixa, tudo que está acontecendo na associação. Não que os outros diretores, cada um tem sua pasta, mas o primeiro acaba tendo que se envolver em tudo porque ele é o substituto do presidente na ausência. E o Milton teve a felicidade de, eu não vou dizer substituir, né, porque o Milton, a gente sempre trabalhou junto. Então, as coisas funcionam bem. O projeto da gestão anterior, dessa gestão, tanto em orçamento, em caixa, foi cumprido 100%. Algumas metas grandes que a gente tinha, por exemplo, a meta do aeroporto, não pôde se concluir porque não depende da associação, depende de recursos que vêm e espero que agora na próxima gestão se cumpra. Mas eu acho que Ponta Grossa está fazendo um rodízio na associação comercial, isso é importante. Sai alguém da indústria, entra alguém do comércio, no próximo pode entrar alguém de serviço, se não tiver, entra alguém, porque o serviço e o comércio estão muito ligados, entra alguém da indústria novamente. Eu acho que funcionando dessa forma, Ponta Grossa vai muito bem. E o Newton, eu acho que de toda a diretoria que tem lá, inclusive eu me considero, ele é a pessoa que mais conhece a associação. No passado, o Newton já foi um executivo da associação, então, de todo o pessoal que está lá, ele conhece a associação como ninguém. Então, a associação está em boas mãos, é uma pessoa responsável, séria, né, e boa parte da diretoria, quase toda a diretoria foi preservada, o Newton optou pelo bom trabalho que a diretoria fez, e a gente também tem um grupo dentro da 47 funcionários, colaboradores dentro da associação, que fazem aquilo ser o que é hoje, né? Porque só a diretoria, que é um trabalho voluntário, a gente não tem tanto tempo, e eu acho que todos os colaboradores, mais a direção que a diretoria dá, chega-se a um bom resultado como se chegou nessa. Tá certo, então, desejar aí boa sorte para a nova diretoria, né? Tocar aí os projetos que vão ser estabelecidos, né? Novas metas, afinal de contas, a maioria das metas foram cumpridas. Correto. Agora se estabelece outras e assim caminha a humanidade, né? Gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com, explicando, levando ao nosso telespectador aí todas essas questões que envolvem a CPG e também deixar aberto aqui o próximo presidente também vir falar para a gente a respeito dessas novas metas. Com certeza, o Newton é uma boa pessoa, bastante fácil de trabalhar com ele, um excelente profissional, e eu acho que a associação só tem a ganhar, né? E Ponta Grossa trabalhando como vem trabalhando agora, e esse trabalho tem continuidade, é bom para a cidade, é bom para a associação, é bom para o associado, enfim, é bom para a cidade como um todo e para todos nós. Muito obrigado. Tá certo, então, essa foi a entrevista com o Sérgio Leopoldo, presidente da CPG, que está passando aí o cargo, então, depois de 2 anos, para o empresário Newton Fiat, que vai assumir pelos próximos 2 anos aí de mandato. Com isso, encerramos o Doc.com de hoje. Para você que quiser rever o nosso programa, estará disponível no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa Doc.com. Lá você encontra esse e outros programas também. Lá para trás, se quiser rever alguma entrevista, estão todos no nosso canal. Você também pode acessá-lo através do Plantão da Cidade, do meu amigo Castilho, no plantãodacidade.com.br e também no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br.
E não esqueça de acessar também o nosso blog lá com informações de Ponta Grossa e região aí em tempo real aí para você poder se informar do que acontece na nossa cidade, na região e no estado também, e por que não no país, afinal de contas, todas as informações que interferem no nosso dia a dia lá no doc.com, é o www.blogdodoc.com. Você acessa as principais informações de Ponta Grossa e região. Encerramos o programa doc.com, portanto, dessa semana e desejando aí um ótimo final de semana para você e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.